verso 19. Mas antes, vamos citar o nosso verso base. Vamos lá, 1, 2, 3. Ai. Mantém em vós o mesmo sentimento. O cara mudou de atitude para dizer Qual é? Filipenses? Foi. Muito dentro, não. Filipenses. Olha lá a igreja toda. 1, 2, 3. Vamos de novo. Bota na tela que eu já peguei. Vamos sair daqui gravado. Isso na memória, no nosso coração. Foi? Vamos lá, 1, 2, 3. Seja o modo de pensar em vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Agora apaguem. A igreja agora, 1, 2, 3. Seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Os gremistas. Seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Os colorados. Seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. As outras torcidas. Tem Havaí. Tem Havaí também, né? Vamos lá, todo mundo junto mais uma vez para finalizar. Seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Amém. E você agora olhando para essa pessoa do seu lado aí, o que você está pensando a respeito dela? O que você está pensando a respeito dessa pessoa? É um casal assim, né? Por que eu casei com ela, né? O que eu estou fazendo casado com ele? O que eu estou fazendo aqui neste lugar? Ou melhor, o que eu estou fazendo aqui com o meu irmão, ao lado do meu irmão? Ou o que Deus pretende fazer ainda nessa noite com ele? É um pensamento que Deus tem a respeito da gente. É um pensamento de paz e não de mal. Para dar o fim que... Amém? Então, esse verso aí que vocês estão como base aqui nesse acampamento, nesse retiro, nesses dias, vocês já estão sendo aí remodelados. Você entrou aqui, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Fala o teu nome aí pra mim, o teu nome. Fala, gente, teu nome. Não foi bom não? Ah, porque tá pesado. Vai, qual é o teu nome? Ok. Você entrou como o seu nome, quem você é. Agora você está saindo com a mente de Cristo. Amém. Você vai sair daqui pensando como Cristo. Você vai sair daqui com gestos de Cristo. Você vai sair daqui olhando o mundo, as pessoas, a sua família. Você vai viver todos os dias como Cristo. A tua atitude vai ser semelhante à de Jesus. Amém? Aquele que está te devendo, você vai ligar para ele: olha, paga o que tu deves. Você ia dizer assim: perdoa. Tem momento que vai ter que perdoar. Mas está no momento do jubileu. Os jubileus, as dívidas eram todas pagas. Mas eu não sei qual é o tempo do jubileu que está no teu coração, né? As brincadeiras à parte, irmãos. Deus, ele, quando a gente tem uma atitude que não vai de acordo dele, ele traz a memória. Você quer pensar como eu, então você vai ter que agir assim. Nessa situação, com o teu irmão. E a gente vai ver que não é fácil pensar como Jesus pensou, como ele agia, como ele fazia. Ele teve um momento que lá na oração ele quis retroceder. Ele diz assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E muitas vezes nós vamos ser assim: Senhor, meu coração está querendo isso, estou querendo agir assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E uma das coisas bem importantes, não das maiores nem as menores,
Ele disse assim, os 2 mandamentos importantes: nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, como você se importa com você, você vai se importar com a pessoa. Se você não cuida da tua vida espiritual, você não vai se importar com a vida espiritual dos outros. Da mesma forma que você cuida de você, você vai cuidar dos outros. Você é uma pessoa que está do teu lado? Verdade? Você me ama? Fez o pix pra mim? Tô brincando. Aliás, você que semeou, estenda as suas mãos, à direita e à esquerda, assim como você, levanta suas mãos como você que semeou, e você também que não ofertou. A Bíblia diz que aquele que semeia, aquele que oferta, a Bíblia diz que as bênçãos ela vai perseguir vocês. E a pessoa que você está lançando a semente, ela tem que ser uma terra fértil. Eu creio em Deus que eu sou uma terra fértil. E você não está semeando numa pessoa, você está semeando na palavra de Deus. Quando você honra, você vai ser honrado. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: se você está me honrando com dinheiro, Deus vai te dar. Deus vai te dar dinheiro. Em nome do Senhor Jesus. Portas vão se abrir, dívidas vão ser pagas. Aquele que está precisando que dobre, Deus também vai abençoar isso, porque você está honrando com dinheiro, Deus vai te honrar com dinheiro. Amém? Em nome do Senhor Jesus, diz assim: eu creio e tomo posse. E a Bíblia diz: as bênçãos virão e te alcançarão. Se você fez esse ato em obediência também, o seu pastor disse: vem, faça, a bênção já está correndo atrás de você. Vem aqui, Barão. Eu? É, eu sou Paulinho. Eu tô muito paulista, cara. Corre. Correr não? Corre. Finge que corre, então. Finge que corre. Aí você começou a correr. Finge que corre. E aí de repente, vem cá, outra aqui que está fazendo assim. Você está correndo, você fez um ato, e aí vem a bênção. Quem seria abençoado? Fala com ele. No momento que você está na obediência à palavra de Deus, a bênção já está correndo. E ela vai te alcançar, amém? Assim, em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é minha? É a minha? Sentado mesmo, hoje de manhã, sentado mesmo, onde você está, hoje de manhã Deus mandou um presente pra gente, não foi? Ele nos deu uma canção, que lógico é para ele, mas ele nos deu uma canção maravilhosa, usou esse vaso, essa coisa aqui abençoada. É verdade? Vamos lá? Consegue? Consegue aí a gente, né? Vamos lá. Já que é o teu nome ali, ó. Olha ali a moral. Nada vai ter que Deus fazendo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, majestoso, glorioso, o nome que está sobre todo Jesus, eu te adorarei enquanto eu viver, minha vida entregarei diante do altar, eu te louvarei enquanto houver em mim o fôlego da vida, a ti me entregarei. Tu és santo, poderoso,
Sobre todo Jesus eu te adorarei, enquanto eu viver, minha vida entregarei diante do altar. Eu te louvarei enquanto houver em mim o fôlego da vida, a ti entregarei. Eu te adorarei enquanto eu viver, minha vida entregarei diante do altar. Eu te louvarei enquanto houver em mim o fôlego da vida, a ti entregarei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Diga a Ele: majestoso, majestoso, glorioso, o nome que está sobre todo Jesus. Eu te adorarei enquanto eu viver, minha vida entregarei diante do altar. Eu te louvarei enquanto houver em mim o fôlego da vida, a ti me entregarei. Pode sentar no seu lugar. Glórias, glórias, glórias a ti, Pai. Nós te louvamos. Nós te louvamos porque todo momento, manhã, tarde, noite é teu, Pai. Que nessa noite mais uma vez tu possa falar aos nossos corações e que eles estejam disponíveis a receber aquilo que tu tens para cada um aqui. E quando a tua voz vem, vai de encontro àquilo que nós precisamos como uma comunidade e também individual. Recebe a ti a honra, recebe a glória, o louvor e a adoração. E de fato, enquanto houver fôlego de vida em nós, nós estaremos te adorando e te adorando. Sabemos que nós iremos te adorar eternamente, porque tu não és um Deus de mortos, mas sim Deus de vida. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Deixa só o Henrique. Aleluia. Amém? Então, todo mundo já abriu aí sua Bíblia no livro de João. E a Bíblia é o louvor que Deus mandou aí para nós. Tudo tem conteúdo bíblico, né? E a Bíblia, ele fala um momento ali que nós vamos adorar o Senhor enquanto nós tivermos o quê? Fôlego. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui não vamos aguentar um minuto aí sem respirar. Vamos fazer um teste? Prende a respiração durante um minuto aí. Só um teste, você não precisa. Ninguém vai conseguir. Porque isso aqui que nós temos é a essência divina. Olha para o teu corpo. Assim, ó, dá uma olhada para o teu corpo. Olha para o teu corpo, com as tuas mãos, teus pés, o cabelo da pessoa aí. Você vai ver que isso daí é projeto de Deus. Foi Deus que formou o homem, não é verdade? E também Ele soprou o fôlego de vida em nós. E o que nós esperamos aqui é a essência divina. O que nós temos aqui, ó,
respirando. Isso foi Deus que soprou em nós. E nós temos o Espírito que Ele soprou em nós. Deus teve uma atitude muito boa em formar a gente, em criar a gente. Ou você está arrependido de ver esse mundo? Se você está arrependido de ver esse mundo, você está indo contra a vontade dos projetos de Deus. Se você veio a este mundo é porque Deus tem um plano para você. Se você ainda está de pé, se você ainda está vivo, é porque Deus ainda está cumprindo o propósito dele. Deus está te dando oportunidade ainda de fazer aquilo que Ele quer. Eu não estou dizendo de você vir ao púlpito, de você tocar um instrumento, não. É para você estar debaixo da sua palavra e de sua obediência. O que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, aí é com Ele. Mas primeiramente submetemos a Ele. Nos submetemos a Ele. E a palavra que Deus colocou no meu coração é uma atitude divina, né? Ele, pelo menos 3 sopros, Ele soprou sobre nós. O primeiro sopro é o fôlego de vida. Diga comigo, o primeiro sopro. O fôlego de vida. Mais uma vez, dá uma respirada aí. Maravilha. Não está precisando de um balão de oxigênio, não está precisando de nada, mas você está aí na bênção. O primeiro sopro foi esse. Lá em Gênesis você vai ver que quando Deus forma o homem, Ele sopra nas suas narinas e ele passa a ser um ser vivente. E o segundo sopro nós vamos ver aqui agora, irmãos. De acordo com a Bíblia. Estamos falando da ressurreição de Jesus, né? Todo mundo está falando, eu abri ali as redes sociais, vi todo mundo falando da ressurreição de Jesus, glória a Deus por isso, nós cantamos aqui, que Ele ressuscitou, e eu disse ontem que Ele não habita mais aonde? No sepulcro. Relembra o teu irmão aqui, relembra o teu irmão, você não é mais sepulcro, você não é sepulcro, porque Jesus Ele não habita mais numa tumba, numa catatumba, num sepulcro, Ele habita agora em você. Se alegra de novo aí, vou dizer que ele habita em você. E a Bíblia diz, João capítulo 20, verso 19: ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, serão perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Verso 22 novamente. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Mais ou menos assim. E aí o Espírito Santo tomou de conta deles. E a Bíblia fala que eles não passaram a falar em outras línguas. A Bíblia fala que eles não ficaram cheios do poder. Jesus estava naquele momento ali selando: agora vocês são meus. Porque o Espírito Santo, quando você recebe a Jesus Cristo, o Espírito Santo é o selo de que você pertence a Ele. Glória ao Senhor. Se você cola com teu irmão, você já vai entender que aí do lado nele aí tem o Espírito Santo na vida dele. Tem ou não tem? Eu já disse, se não tiver o Espírito de Deus, tem um outro Espírito aí. E se tiver, vai ter que sair agora. Em nome de Jesus. Porque essa morada, essa casa aí, é a morada de Deus. Amém? Todo espírito demoníaco aqui agora, em nome do Senhor Jesus, sai desse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Então agora você é habitação do Espírito Santo. E antes, Jesus, ele chega, aparece do nada, na verdade, agora de uma forma diferente, entra no meio da sala e se apresenta ali no centro diante dele. Mas antes, Jesus sabia qual era o estado daquela moçada. Eles estavam o quê? Com medo. Eles estavam apavorados.
E às vezes nós achamos que, na situação que nós estamos passando por dificuldades, nós achamos que nós precisamos de um poder de Deus, de uma unção a mais de Deus. Não. Deus, Ele sabe o momento exato de te entregar cada coisa. Ele sabe, nesse momento, Ele sabia que, primeiramente, antes de receber um sopro especial sobre eles precisavam de uma paz. Diga comigo, paz. Paz, vamos nessa hora agora, olha. Paz. Eles precisavam de paz ali. Eles estavam apavorados, eles estavam com medo. E se hoje à noite aqui existem espíritos amargurados, espíritos, você, né, com pavor, não sabe o que nos espera na cidade, o que nós vamos fazer. Talvez você esteja aqui, você deu uma parada dos problemas, da dificuldade, no desafio que você tem que enfrentar lá fora. Mas é porque Deus está te trazendo para um momento de paz, um momento de tranquilidade. Eu disse que isso aqui não é à toa. Esse lugar aqui é um lugar profético. Deus te leva para lugares para você refletir, você analisar, recarregar as baterias, para você ter um momento de tranquilidade. Obviamente Ele vai derramar algo a mais, porque nós precisamos. Mas antes de ministrar o Espírito, diz assim, fica tranquilo. Toca no ombro do teu irmão e diga para ele assim, fica tranquilo. Fica tranquila, minha irmã. Fica tranquila. Vai falando aí, vai, que está atrás, que está na frente, vai. Fica tranquila. E aí às vezes a gente recebe uma unção, a gente recebe o poder, a gente recebe instruções, a gente quer sair fazendo calma. Jesus, Ele é muito tranquilo. Ele não erra no seu tempo. Ele tem o tempo exato nas mãos dele. Ele sabe a hora de fazer, como fazer e com quem fazer. E aqui nós estamos numa reunião agora há pouco e vai ter depois um monte ali, né? Um monte da oração. Eita, coisa. Vai ter um monte ali. E alguém disse assim, que de fato nós já estamos num monte, né? Nós subimos aqui. Eu quero dizer para vocês um negócio, irmãos. Enquanto os irmãos estavam falando ali, Deus já estava também ministrando no meu coração. É o seguinte, que monte, diga comigo, monte. Ele é o início de ministérios e também o fim de ministérios. Eu não sei o que Deus vai fazer no monte aqui com você. Se Ele vai dar um start no teu ministério ou vai parar o teu ministério. Dependendo da tua obediência a Deus. Pastor, onde está escrito isso? Vou te falar. Moisés, quando iniciou seu ministério, foi aonde? Lá no monte. Moisés terminou seu ministério aonde? Num outro monte chamado Monte Nebo. Pronto, Deus anulou ele ali, matou ele ali, escondeu o corpo dele e não tem com o que a gente argumentar. Acabou-se. E a gente sabe dos porquês. Mas ele iniciou no monte e terminou no monte. É só no início. E tem outros homens também que começaram e terminaram também no monte seu ministério. Outro dele foi o Elias. Ele, um homem cheio de poder, um homem cheio de autoridade, ficou num momento de desespero. Deus levou ele para um lugar de paz também, lugar de sustento, numa caminhada prolongada, e de repente Deus coloca, ele diz, olha, agora você vai para o Monte Horebe. E lá naquele lugar, ele teve um momento também de reflexão com Deus, ele conversou com Deus. A Bíblia fala que quando Deus se apresentou para ele, veio trovões, veio vento, veio fogo, mas Deus não estava naquele momento. Deus não estava naquele reboliço todo. Deus estava no momento em que ele ouviu um siso silencioso. Mas assim, ó. E naquele momento ele entendeu que era Deus se aproximando. E aí Deus disse assim, agora vem para fora, vou dar algumas últimas instruções para você. E você vai voltar para o lugar do seu trabalho,
Mas quando Deus disse isso aí para ele, ele já estava encerrando o trabalho do profeta Elias. Porque não era para ele ter se acovardado em certo momento, por causa da Jezabel. Era para ele enfrentar. Porque o chamado de Elias era para enfrentar. Não era para ele se acovardar. Era para ele se posicionar. Mas Deus, com muito amor, encerrou o ministério dele de uma forma maravilhosa. Mas foi num momento de quietude. Olha, Elias, é o seguinte, eu estou aqui agora, calma. E Elias, Deus disse para ele, vem, sai da caverna agora. Ele pega, se enrola no manto e vai lá conversar com Deus. E Deus dá as instruções para acalmar o coração de Elias. Às vezes entra o desespero no crente, entra o desespero no servo e na serva de Deus. Aí Deus, conhecendo o teu coração, ele vai lá de calma. Fica tranquilo. Vamos lá que nós vamos fazer dessa forma e dessa forma. Mas vai ter um momento em que Deus vai iniciar ministérios. E Deus vai terminar ministérios. Mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que essa noite Deus está iniciando ministérios. Amém, Senhor. Amém? São poucos que disseram amém. Deus está iniciando aqui ministérios. Amém. Quando eu digo ministérios também é que Deus vai começar a usar pessoas aqui para grandes projetos, para avançar mais naquilo que Ele tem para você. Mas por que às vezes Deus anula? Porque quando Ele chama, Ele chama. Quando eu falei que é um momento quando é o assim diz o Senhor, não desobedeça, vai. Quando Deus pede para fazer uma coisa, faça certo. Moisés, era para ele, a menos falar, tocar na rocha, ele foi lá e pá, mas não foi assim que Deus quis. Era para ele glorificar a Deus de uma forma que Deus queria. E Moisés caiu na corda do povo. Moisés se irritou com aquele povo. E o pastor Moisés, naquele momento, perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Porque nós, a liderança, temos que tomar muito cuidado e ouvir direitinho a voz de Deus. Ouvir direitinho a voz de Deus. Porque na multidão, muitos querem muitas coisas. Mas o que tem no coração daquele homem ali, só Deus sabe. Os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel a Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas coisas, essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu. Vamos para o verso 12 agora. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Tiago, André, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria e mãe de Jesus e com os irmãos. Capítulo 12, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, diga comigo, um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí veio esse segundo sopro, que foi uma ordem de Jesus Cristo. Primeiro sopro, fôlego de vida. Segundo sopro, um selo de Jesus Cristo de pertencimento e uma paz em nossas vidas. E o terceiro sopro agora é um sopro de movimento. Que agora os discípulos iam fazer diferente agora. Eles estavam agora centralizados, eles estavam alinhados.
uma cabeça tranquila começa a lembrar tudo aquilo que foi dito, organiza todo o conteúdo na sua cabeça, é assim que nós devemos fazer, é assim que nós vamos fazer. E de repente surge algo que, pera lá, calma aí, fica tranquilo. O discípulo diz assim: Senhor, vai ser esse o tempo em que o Senhor vai restaurar Jerusalém? E disse assim: calma aí, deixa eu falar. Vamos alinhar aqui de novo. Não compete a vocês saber aquilo que pertence só a Deus. Às vezes nós queremos saber demais coisas que não se deve saber. Faz aquilo que Deus mandou. Faz aquilo que Deus colocou. Faz aquilo que Deus está direcionando. Nem mais nem menos. E Jesus chama a atenção aqui do discípulo: não compete a vocês saber. Ele disse em alguns momentos sobre a volta de Jesus, sobre o tempo que já está acabando. Vocês têm que andar apercebidos, não é verdade? Andar apercebidos. Aquilo que era para nós sabermos já está escrito em Daniel, em Apocalipse, em alguns momentos em Tessalonicenses, e fala sobre a volta de Jesus, como que vai ser isso, o que vai acontecer antes, depois, tudo isso já está aí. E às vezes nós começamos a entrar no negócio: como é que vai ser, como é que vai acontecer isso, aquilo, outro. E a gente começa a andar na minha preocupação: olha só, está acontecendo isso no governo tal, no governo tal, no governo tal. Jesus só disse assim: fique apercebido, fique vigiando. Não se preocupe quem vai ser o A, o B ou o C, mas sabe, quando começar a acontecer essas coisas, fique esperto porque eu estou perto. Fique esperto porque eu estou perto. E Jesus está bem próximo. Eu sei que aconteceu cada coisa aqui, né, no sul, no Brasil também, mas aqui foi horrível, não é verdade? Os sinais são visíveis. E é só para alertar a gente: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós temos que ficar com nossos ouvidos atentos a isso. E às vezes nós queremos saber outras coisas que não nos interessam. Quando eu olho para Pedro conversando com Jesus em João, o seu último capítulo, ele perguntando: João, ele vai viver até tanto tempo? Ele diz assim: olha, Pedro, se eu quero que João viva X tempo, o que te importa? Quanto a você, vem e me segue. Tem coisas que Jesus diz assim: olha, calma, não precisa saber demais. Vem e me segue, só faça aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Porque senão nós vamos sair do grande objetivo, do grande plano que Deus até tem de forma individual e da forma coletiva. Deus tem algo muito específico para este ministério. E Deus tem algo também específico para cada um de vocês. Agora fique centrado em Jesus Cristo, que daí nós vamos fazer aquilo que Ele quer, e Ele vai derramar a ferramenta necessária sobre nossas vidas, aquilo que nós vamos precisar para nós executarmos no nosso dia a dia. E Ele dá uma ordem, Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí Ele diz assim: agora o Espírito que vai ser soprado sobre você é um Espírito de quê? De poder. E para que ele não libera poder? Para quê? Para fazer as coisas agora. Agora sim, agora vocês vão fazer. E cada um que está recebendo esses dias aqui algo da paz de Deus é para fazer alguma coisa para Deus. Porque vocês vão receber poder. Primeiro, para ser testemunha dele. Pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei. Claro, você pode entrar numa escola, discipulado, treinamento. Mas antes disso, se você não tiver o poder do Espírito Santo, você não vai saber testemunhar. Porque ele está dizendo assim: vocês vão receber poder para você testemunhar de Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo, falar o que Ele fez na tua vida. Nem mais nem menos. Só falar daquilo que Ele fez por intermédio do Espírito Santo, meu irmão. E às vezes nós enchemos linguiça demais, né? Basta ter o poder do Espírito Santo. Como eu disse, não é excluindo o treinamento, as orientações de discipulado. Mas se há um discipulado, se há um treinamento, há umas escolas sem o Espírito Santo, é apenas letra. E Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito, ou melhor, Jesus disse,
Jesus disse, a letra mata, mas o Espírito, faz assim comigo, aleluia. Aleluia. É um espírito de ousadia, espírito de poder, espírito para fazer. E sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E depois falou essas palavras e foi. E aí ele dá um direcionamento, deu um direcionamento que os discípulos tinham que se submeter. E fala lá no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Esse é o terceiro sopro que vem naquele ambiente. Primeiramente um som, como de um vento, e encheu aquele lugar. Primeiramente, eu disse que esse lugar aqui ele é um lugar profético. Nós estamos aqui neste lugar. Deus ele vai impregnando aqui neste lugar, irmãos. Glória a Deus. A casa tem que ser arrumada. A casa tem que ser organizada para a presença de Deus. Não é à toa que vocês estavam orando e consagrando esse ambiente. Essa casa aqui, esse ambiente aqui, o quarto onde você está, tem que estar impregnado a glória de Deus ali também. A Bíblia fala que primeiro invadiu aquele território, invadiu aquele ambiente e encheu a casa. Vocês não estão imaginando como isso aqui tem a glória de Deus. Só os que estão sensíveis já estão sabendo disso. Deus está aqui neste lugar com a glória dele, com a fumaça dele, porque a casa está cheia. E aí quando a casa está cheia, a Bíblia fala que o autor está escrevendo, ele diz assim, ouvi um som como de um vento impetuoso. Os teus ouvidos vão começar a ser alinhados primeiramente, para ouvir direitinho a voz de Deus. Feche os teus olhos. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Está ouvindo a voz do Espírito Santo? Sim. Aquele lugar foi cheio e ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Por que nossos ouvidos devem estar abertos para ouvir direitinho as ordens de Deus? Pode abrir os seus olhos. Porque lá no princípio, um argumento falso fez com que a raça pecasse. Porque os seus ouvidos foram entregues a uma voz estranha. E nesse momento é iniciado um novo momento para os discípulos. E Deus estava muito preocupado, Jesus Cristo estava muito preocupado. Opa! Eles às vezes se distraem demais, porque eles começam a ouvir. E naquele momento há um destaque, em que ouviu-se um som, um alinhamento nos seus ouvidos, irmãos. Vocês vão ouvir tanto a voz de Deus. Vocês vão ouvir tanto o sussurrar do Espírito Santo na vida de vocês, irmãos. Que o caminhar de vocês, o agir de vocês vão ser diferente, irmãos. O inimigo ele vai começar a colocar informações, sons diferentes, argumentos diferentes, mas não, agora o teu ouvido está alinhado com os céus, diga glória a Deus. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E eu torno a dizer que não foi no tempo dos discípulos, foi no tempo que ele quis. Você tem que ir lá até que do alto sejam investidos de poder. Senhor, vai ser que dia? Vai ser que horas? Que momento? Vai ser do nível de obediência que você tem. O nível de entrega. O nível da obediência é que vai vir um derramar. Não existe uma data assim que Deus estabeleceu para ele. Olha assim, dia X, X. E a Bíblia diz que encheu aquele ambiente. E aí o outro momento diz que passaram a falar em outras. Olha na tua Bíblia, verso 3 do capítulo 2. E apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. No tempo exato de Deus, Deus começou a distribuir uma ferramenta. Aí vem um segundo poder. Aponte o dedo para a sua boca aí. Isso, como línguas. Só que o sinal apareceu aqui, mas uma linguagem nova.
Deus aperfeiçoou os ouvidos deles. Agora Deus está aperfeiçoando a linguagem deles. Amém. Amém mesmo. Deus agora está dando a linguagem do reino para o seu povo. A nossa linguagem é essa. Quem é o nosso rei? Jesus Cristo. Qual é a linguagem que ele fala? Essa é a linguagem que nós vamos falar agora. Esse é o poder que ele está nos dando. Falar a coisa certa, a maneira certa, na direção certa, aquilo que ele quer. E apareceram sobre eles línguas como que de fogo. E não bastasse só uma língua, um alinhamento nas suas palavras, na sua linguagem. Mas apareceu aonde? Na sua cabeça. Onde há um controle, onde há um comando para o seu corpo, para os seus movimentos. E Deus agora quer tomar o controle. Aliás, Ele tomou o controle daqueles homens e mulheres que ali estavam. E eu te pergunto, o teu controle está 100% na vontade de Deus? Ou ainda está sob teu domínio? Pergunta para o teu irmão, como é que está o controle do Espírito Santo na tua vida? O domínio de Deus na tua vida? Como é que está a tua mente? A atitude é essa, que nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, pensa o quê? Vai falando aí para mim, vai lá. Ganhar vida, testemunhar, curar, restaurar, ressuscitar, transformar, batizar, ensinar, cuidar, amar, amparar, adorar a Deus sobre todas as coisas. Não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a mente de Cristo. Ouvidos, língua e a minha mente. E apareceram línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Era o mesmo Espírito, mas sobre cada um. Olha a cabeça do teu irmão. Pera lá, deixa eu ver agora o fogo na tua cabeça. Deixa eu ver o fogo de Deus sobre a tua vida. Está aqui, pelos olhos da fé, eu estou vendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Só um ficou cheio? Não. Todos, diga comigo, todos. Todos. Mais uma vez, olha para o teu irmão da direita ou da esquerda e diga assim: você não é exclusivo de Deus, não. Eu também sou. Eu também sou. E a Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lembra daquele cálice que foi distribuído? Era um cálice, mas com a mesma essência. Mas cada um foi provando daquilo. Nesse momento Deus está mostrando assim, é o mesmo cálice, mas todo mundo vai ser cheio. Vai bebendo, em nome de Deus. Levanta as mãos no instante, deixa a tua Bíblia enquanto levanta as mãos e começa a beber dessa porção. Da presença do Espírito Santo na tua vida. Oh, Deus, vai glorificando a Deus, vai adorando a Deus. Oh, Deus, só glorifica, dê glórias a Ele, só glórias a Ele. Glórias, aleluia. Vai adorando. Oh, Santo. Jesus não deu um outro direcionamento, olha, vocês vão ficar lá. Ele não disse assim que vocês vão ficar lá, em pé, adorando, ou sentado, orando, de joelho. Não, apenas fiquem lá. Pode baixar as mãos. Apenas fiquem lá, não saiam de Jerusalém. Você vê que o princípio da obediência está muito firme. O princípio da submissão à palavra de Deus está muito firme. Não saiam de Jerusalém. Foi isso que Jesus disse, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles poderiam sair da casa, mas não deveriam sair de Jerusalém. Mas eles permaneceram ali como? Assim como nós estamos. Assentados. Conversando o que não devia? Claro, lógico que não. Eles estavam conversando coisas santas. Nós vamos fazer um teste aqui. Do primeiro dia até hoje. Você vai começar a conversar aí. O que o Espírito Santo começou a falar no teu coração? Fala pro teu irmão aí. Começa a ter um momento aí com ele. Começa a contar agora as experiências que você teve aqui nesses dias. Vai, vira pro teu irmão. Você vai ter pelo menos 2 minutos aí. 2 minutos para testemunhar daquilo que o Espírito Santo fez na tua vida. Junta com alguém e começa a conversar. Daquilo que Deus fez no primeiro dia até um pouco antes agora. Começa a falar, olha, esse dia começou a... Isso, eles estavam ali reunidos, conversando. Coisas espirituais. Eles ficavam perguntando, o que vai acontecer? Como que vai acontecer? Que hora vai ser? Compartilha.
testemunhando, porque Ele está sendo glorificado naquilo que Ele fez na tua vida ao seu irmão. Talvez algumas pessoas entraram aqui, não estavam precisando de um dom, não estavam precisando, mas estavam precisando de uma paz, mas estavam precisando de uma tranquilidade, de uma palavra. Outros estavam precisando mesmo de um sacode, eu preciso olhar a minha vida. Vai, continua testemunhando, porque eu sei que Deus não fez só uma coisa, Ele fez várias. A Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo no momento que eles estavam ali sentados sob obediência. Em obediência. E aí eles estavam assim conversando. Eles estavam ali assentados e de repente, sobre todos que estavam ali. E em último momento a Bíblia fala que eles passaram aqui a falar em outras línguas. Repete comigo, direcionamento. Lá fora nós vemos que cada um estava falando a linguagem dos povos que estavam ali. O que eu vejo é que o Espírito Santo estava direcionando cada um no seu ministério, a forma de fazer, a forma de agir. Olha, você vai para essa direção, você vai para essa direção, você vai para ali, você vai para ali, você vai testemunhar da minha vida. Mas Deus estava ali alinhando a igreja, estava direcionando a igreja. Vê que é cada uma etapa. E às vezes nós pensamos assim, por que nós não estamos avançando? Por que eu não estou avançando? É porque às vezes nós estamos fora do trilho de Deus. E um trem fora do trilho, não estou nem dizendo uma direção errada, um trem fora do trilho, ele não vai nem para frente e nem para trás. Mas um trem no trilho, e ainda com combustível, seja de carvão ou diesel, seja lá o que for, ele caminha, ele vai numa fluidez. Agora imagine um crente, uma igreja vazia do Espírito Santo. Ela fica estagnada, o crente fica estagnado. Não vai nem para frente e não vai nem para trás. E aí nesse momento Deus coloca combustível nesses crentes. Dá um poder, teus ouvidos, tua mente, os teus olhos, quero um direcionamento agora. Vão ser aliados, é por aqui que você tem que ir, é ali que você tem que fazer. Por intermédio do Espírito Santo, aquela igreja começa a receber algo novo, um alinhamento, um direcionamento, um poder para fazer. Isso iria ser agora todos os dias a atitude daquela igreja por intermédio do Espírito Santo. E todos passaram a falar uma língua. Obviamente que isso aí acontece até o dia de hoje também. Deus quer dar novas línguas a vocês. Enquanto eu for falando, vai receber. Deus quer dar novas línguas a vocês. Mas quando você recebe uma nova língua, uma nova linguagem do reino, automaticamente você recebe direcionamentos. Você vai começar a caminhar na plataforma do Espírito Santo. Você vai começar a caminhar na plataforma divina. Porque senão, na nossa razão, não estou dizendo que Deus exclui isso. Mas o demais disso, a gente acaba errando. Eu citei aqui que Paulo, homem inteligentíssimo, ele preferiu excluir o seu conhecimento. Ou melhor, ele excluiu o seu conhecimento e preferiu fazer tudo aquilo pela demonstração do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá sabedoria. O Espírito Santo nos mostra a verdade. O Espírito Santo usa nossas vidas. O Espírito Santo ele age com fluidez. O Espírito Santo ele sabe o tempo exato em que Deus quer operar em nossas vidas e através das nossas vidas. Ele vai saber o tempo exato de você ir à batalha e guerrear. Ele vai saber o tempo exato de você confrontar pessoas. Ele vai saber o tempo exato de você invadir territórios. Ele vai saber o tempo exato de você cumprir a missão que Deus te deu.
Deus me traz à memória alguns homens de Deus lá no Velho Testamento. Alguns deles eu vejo ali Josué e Caleb, nós já citamos aqui Josué e Caleb, aqueles 12 espias que foram indicados, olha, vocês vão ver a terra. Mas só 2 ali estavam, eu posso dizer, na fluidez do Espírito Santo. Porque quando eles chegaram no território, eles viram lá gigantes, eles viram o perigo. Mas Josué e Caleb, no poder de Deus, eles viram o quê? Pela visão espiritual. Lá tem problemas, mas lá tem a promessa de Deus. Lá é uma terra que emana leite e mel. Lá tem os seus gigantes, mas a minha visão e a visão do Caleb enxerga diferente. O Espírito Santo nos mostra se aquele campo, por exemplo, os discípulos estavam aí, agora como é que nós vamos fazer? Pera lá, eu vou dar os meus olhos a vocês. O que? É o meu Espírito Santo. E aqueles homens, depois que receberam o poder de Deus, eles olharam aquele campo com muita ousadia. E Pedro se levanta naquele momento com muita autoridade e começa a falar para aquele povo. Ele diz, olha, isso aqui não é loucura, isso aqui não é embriaguez. E ele inicia o seu sermão falando o seguinte: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E aí quando o Espírito Santo vem, ele vem com a linguagem, ele vem com as ações. Ele diz aí que uns vão profetizar, outros vão ter visão e outros vão apenas sonhar, mas sonhos bons. Ele dá destaque aí dos mais velhos, dos senhores. Por que Deus diz isso? Porque ele sabe que os senhores, os mais velhos, não têm a mesma força que o jovem tem. O jovem é rápido, o jovem sai daqui, ele já vai executando a coisa ali, ele vai fazendo isso aqui, vai fazendo isso aqui. Mas umas pessoas já de mais idade, para fazer uma execução de um jovem já, às vezes não faz, é mais lento, mas Deus coloca no teu coração sonhos. Não é verdade? Quantos sonhos no teu coração ainda que tem que realizar, né? Um sonho foi realizado ali, aquele homem ali sendo pastor, não é verdade? Aquela criatura ali abençoada, um homem bonito, né? Além de bonito, vamos aplaudir a Deus pelo pastor. Vamos aplaudir a Deus pela mãe. Mas você não sabe o sonho que ainda tem ainda para ser realizado no coração dela. Que outrora o homem de Deus também que havia lado a lado com ela viu muitos milagres e maravilhas. Com certeza ela ouviu orações que ainda vão ser concretizadas. Mas tem muitos sonhos. Obviamente os jovens também vão sonhar, todo mundo vai sonhar. E se você parou de sonhar, em nome do Senhor Jesus, que seja resgatado os sonhos. Sonho de passar em concurso público, sonho de ser aprovado, sonho de construir a sua empresa e tudo mais. Sonho. Sonho de ver uma igreja grande, uma igreja com as suas multidões. A liderança, pastores e pastores, congregações e congregações, de uma igreja fluindo no poder do Espírito Santo. Sonhos familiares, sonhos pessoais. Porque o Espírito Santo vai começar, eu te criei para isso, não para você ficar parado. Obviamente você vai fazer a minha obra, mas enquanto você faz a minha obra, eu ainda tenho a tua obra para cumprir também. E aí você sonha ver com aquele teu irmão ou aquele teu parente que precisa sair do mundo das trevas, mas o seu coração está ali intercedendo, está sonhando, ele vai um dia, ele vai voltar, um dia ele vai, e o teu coração não para de sonhar, não para de acreditar, e não para mesmo. Você nem sabe, mas algum dia alguém orou por ti, não é verdade? Por isso que está aí, bonitinho, cheiroso, saindo do mundo das trevas, das ruas. E você tem que ser muito grato a esse alguém, talvez você nem sabe. Alguns você sabe, mas alguém orou por ti. Por isso te alinha, tá? Fica firme. Fala isso com muito amor, meu irmão. Às vezes nós não nos damos por conta. Alguém estava sonhando por nós.
Alguém estava intercedendo por você. E você hoje está bonitinho, tranquilo aí, cheiroso, cheio do poder de Deus, da glória de Deus, mas um dia alguém pagou o preço por você. Alguém um dia não parou de sonhar por teu favor. Esses dias eu fui lá na igreja, ei, vou fazer lembrança a vocês. Vocês têm deixado de honrar algumas pessoas que foram fiéis a você. Como? Intercedendo por você. Indo todos os dias lá contigo. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa se converter. Ia lá todos os dias, às vezes nem para falar de Jesus, mas para ficar lá. Mas enquanto ele estava lá, ele estava expulsando o demônio da tua vida, ele estava expulsando o demônio lá da tua casa, mas ele estava fazendo ali. Ele estava alcançando o território, porque ele estava sonhando com você. Ou você acha que Jesus não estava também sonhando aqui com a gente nesse momento, há 2000 anos atrás? Por isso ele não abriu mão, que não faça a minha vontade, mas faça a tua. Porque lá vai ter o meu irmão ali, que eu chamo ele de Deus, com muito amor. Qual é o nome dele? Ricardo, tem o nosso irmão Ricardo. Eu estou sonhando com ele lá no Retiro Rema. Mas alguém intercedeu, alguém se importou com ele e hoje ele está ali na presença de Deus. Vamos aplaudir a Deus pelo nosso irmão. Por isso o Espírito Santo vem, ele começa a resgatar sonhos pessoais, sonhos espirituais na vida da gente. Porque quanto mais a gente sonha, mais a gente tem vontade de viver, de alcançar, de prosseguir. Porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Eu citei aqui Josué e Caleb. Eles voltaram naquele lugar e disseram o seguinte. Não, primeiro veio o Caleb. Aqueles homens, os 12 espias, os 10, os covardes, chegaram lá, não, a terra, ela tem tudo isso, mas eles deram ênfase aos gigantes, aos problemas. Aí Caleb se levanta no meio e diz assim, ó, cala a boca! Cita, calai-vos. E ele começa a dizer assim, a terra pode ter isso, mas a terra é boa, a terra é promessa de Deus. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar. E esse Caleb, esse mesmo Caleb que teve essa atitude, esse posicionamento, foi o mesmo Caleb lá na frente que recebeu uma porção especial. E quando ele estava já na sua velhice, a Bíblia fala que ele tinha vigor. Diga comigo, vigor. Ele tinha vigor. E ele faz menção a Josué. Josué estava distribuindo as terras. De repente Caleb se levanta e diz assim, ô Josué, lembra da promessa que Deus mandou por intermédio de Moisés a meu respeito? Hoje eu estou nessa idade, eu estou lembrando da promessa, eu ainda sonho com isso, aquela terra é minha, aquela montanha é minha. Era uma montanha mesmo. E aquela terra passou a seguinte. Mas eu quero dizer o seguinte, eu falei que os velhos são, e os jovens deram visões, eles têm atitude, eles têm força. Sabe quem foi que conquistou aquela terra? Foi Otiniel. Caleb disse assim, ó, quem matar aqueles gigantes que estão lá naquele ambiente, vai ter a minha filha. Deus tem promessa para vocês, vai lá. Sabe, né, o servo aí? Tu vê, tá me olhando assim. Isso. Fica tranquilo. Fica tranquilo que Deus tem um negócio certo pra ti. Pô, tu não, tu já tá casado. Esse desvia aí. Desvia, orando por ele. Olha, irmãos, eu casei com 33 anos. Foi isso, não lembro, mas 33, né? 33 anos. Minha mãe já tava fazendo assim, vai, meu filho, vai embora. Vai. Aí deu a primeira, deu a segunda, não deu certo. Parece que mãe assim tem um detector, né, de perigo, né? É, a mãe tem esse ali. A primeira. Aí veio a segunda. Mas foi por pouco tempo, não foi fidelizado. Aí veio a terceira. A mãe quando viu. A mãe quando viu, eu digo, opa. Mãe é mãe, né? Mãe tem um faro. Mãe tem um cheiro assim das coisas boas para os filhos. E pai também, mas pai é muito na dele assim, né? Tanto é que foi quando para eu me encontrar com a Luísa, eu estava junto com o pai numa convenção lá na Bahia. E ele disse assim, olha aí meu filho, a varoa.
Mas foi assim, me depois perguntar dele. E eu olhei. Aí, a pessoa nem sabendo ele que ele estava assim também, vai. Aí eu olhei e falou, a gente tinha um ônibus que pegava a gente. E aí eu vi lá aquele negócio passando. Bênção passando. Não é uma linguagem da Amazônia, não. Aquela bênção passando. E aí ela entra naquele ônibus, né? Parece que faz referência ao texto, de repente aquele ambiente se encheu. Aquele ambiente se encheu. E aí entra a Luísa. E aí eu me levanto, né? E aí pergunta pra mim, não saía nada, irmão. Não saía uma outra palavra. A única palavra que saía era graça e paz, Luiz. Graça e paz. Encontrava depois em outro momento, graça e paz. Só aí, sério, irmão, eu fiquei sem palavras. Aí teve um momento também que eu vou pedir o número do telefone dela e ela ficou me olhando. Eu nem tive a ousadia de puxar o telefone e anotar o número dela. Eu fiquei tão assim, paralisado. E aí eu sento no ombro, eu tô no ombro, ela senta, a mãe dela senta atrás de mim. A irmã, a pastora Alete, ela senta atrás de mim e começa a fazer algumas perguntas. E aí a minha sogra, ela é uma figura. Fazer que ela não tem papo na língua, né? Aí ela fez uma pergunta, já é casado? Aquilo eu fiquei branco, como eles parecem, mano, eu fiquei branco. Aí eu disse, não sou. E aí daí começou, irmão, conversa vai, conversa vem. E aí veio a bênção. A direção do Espírito Santo. Por isso eu digo, jovem, você que está aqui. Conquistou a sogra, né? Conquistou o coração. Porque vem tudo encaixando, não é verdade? Quando o Espírito Santo começa a fazer, quando Deus começa a trabalhar, em todos os sentidos da tua vida, seja num sonho, um empreendimento, alguma coisa, o Espírito Santo vai te conduzindo. E se a gente erra no casamento, o negócio parece que é esquisito, né? E a Bíblia diz que quem acha uma esposa, já era para saber, vai. Acha favor de Deus, irmãos. Favor de Deus. Deus vai te favorecer, solteiro que está aqui ainda. Está aí clamando ao Senhor. Está intercedendo ao Senhor. É verdade, Deus vai conceder. Continua na obediência a Deus. Continua na obediência a Deus. E Deus vai. Eu não sei por que eu estou só para esse lado, não é só um não, mas deve ter outro aqui, né? Tem outro aqui. Vamos lá um pouquinho para cá, né? Olha aqui! Olha, irmãos, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Aleluia, Deus vai surpreender. Não é verdade? Quando eu olho assim para mim, para o Gessé, essas coisas assim me atravessam. Mas olha o que Deus coloca diante de nós, né? Olha só a bênção que Deus colocou na vida de Gessé. Aplauda o Senhor Jesus. Aí olha para essa coisa aqui, olha só a bênção que Deus coloca. É só um milagre, é? É verdade? E a gente vai obedecendo. E Deus cuida dessas áreas também. Ele concede bênçãos. Óbvio, Ele vai usar para a glória de Deus também, para a sua obra e ministério. Mas calma lá, Ele sabe que você é humano. Você precisa viver neste mundo. Você precisa de paz. Precisa de uma esposa que seja abençoada também, de um marido também. Né? Que não seja um cavalo da vida, né? Seja um homem de Deus, um homem abençoado. E as mulheres também precisam de um homem de Deus, não é verdade? Que seja homem, seja macho mesmo, mas... Amém. E quando ela vê um homem que é primeiramente temente a Deus, um homem que tem sonho, tem objetivo, ela se sente segura. E a mulher começa a andar, né? Cara, é toda
não é tudo não, tá? Ele tem sonho, ele tem visão, ele tem coragem, tem ousadia, e acima de tudo é temente a Deus. Porque tem o Espírito Santo na vida. O Espírito Santo conduz essa pessoa. Torna a dizer, fiquem tranquilos, ó, jovens aí que estão clamando. Clamor. Deus vai conceder em nome do Senhor Jesus. Às vezes não é que nós estamos perdendo, é Deus que está nos livrando. Ah, Deus me livrou de muito. Deus me livrou, graças a Deus. E me prendeu a uma. De longe. Foge não, mano. Eu vou entregar uma palavra aqui. Ele diz, eu não quero ser discreto, mas ele está precisando de um lado. Olha, está empurrando fora do dia. Vai. Mas sim, meu irmão, Deus faz isso, Deus faz milagres. Eu sou mais forte aqui, sou testemunho disso. Deus está preparando algo para você, sim, você caminhar nessa obediência. Não sei se vai ser de perto ou de longe. Deus mandou uma de longe. E eu fui em busca desse de longe. Foram apenas 12 viagens, minha ao Rio Grande do Sul, e 12 viagens dela ao Amazonas. Só isso. A gente gastou muito tempo, já começou. Ela é todo mês, mas ela passa aqui, na verdade. Mas é verdade. Nós estamos juntos nessa. Sabe o que Deus faz? A gente vai se meter com os espíritos aí. Nem que seja um sacrifício, mas vocês sabem que é bênção de Deus, eu vou lá. Mas fora isso, eu já conhecia também o pastor Felipe. Já tinha caído na graça dele. E eu só via Felipe fazer assim, faz uma foto aí. E o Felipe juntava a gente. Aí um dia eu fui visitar eles, né? Lá, a primeira vez, era a formatura dela, né? E aí lá vai eu visitar. E a gente foi quando conhecer lá alguns pontos turísticos. E eu só vi o Felipe, junta aí. Nem conhece direito, mas eu conhecia de ministério, que tem alguma coisa aí. Assim, já tinha caído na graça, da graça do Felipe e da Alete. E quando eu vi que havia uma confiança, nessa confiança eu respeitei muito. Não é que os teus futuros sogros já te deram a liberdade, que você também tem que balançar, né? Respeite a confiança. E toda essa submissão, obediência e cuidado, nós estamos aqui hoje. Eu tive paciência. Eu tenho muita ousadia e não tenho vergonha de falar isso. Nós casamos virgens. Nós casamos virgens. Tiveram oportunidade muitas, mas nós fomos escapando, porque o temor de Deus acima de tudo estava aqui. Eu não tinha firmado um propósito, mas eu era temente a Deus. E nesse temor a Deus, Deus foi cuidando. Tem a pessoa certa, como tem os propósitos certos para vocês, irmãos. Esteja no tempo de Deus, submisso a Ele. Continue vivendo, continue caminhando. Quando demora assim, Deus vai fazer brilhar. Quando vê o sinal no olho da sogra, assim, já disse assim, opa, tem um sinal. E nem tudo isso você vai vendo os sinais, você vai vendo os sinais. Enfim, resumindo a história, que a história vai longe aí. Eu entendo isso. Começou tudo isso quando eu falei de sonhos, irmãos. O Espírito Santo vem e restaura tudo isso aí embaixo. Jesus Cristo tinha um sonho, e até hoje ganhar as pessoas, fazer discípulos. Isso ele plantou no coração dos discípulos. Meu sonho vai ser o sonho de vocês também. Mas enquanto vocês sonham os meus sonhos, eu vou também estar construindo o sonho de vocês, os projetos de vocês quando eu. Fica tranquilo. Deus fez vários testes com ele no momento. Teve um outro momento da palavra que diz: discípulos, olha, vocês vão pregar a palavra, mas vocês vão sem isso, só com uma túnica, só com alguns itens. E Deus providenciou tudo para eles. Porque enquanto eles estão sonhando, cumprindo o sonho de Deus, Deus está cuidando de cada um deles. Deus vai cuidar de cada um de vocês. Enquanto vocês sonham o sonho de Deus, Deus está cuidando dos sonhos de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu falei isso, sonhos que os jovens sonharão, mas os jovens, irmãos, eles terão o quê? Visões. Visões espirituais e visões também aqui nessa terra.
jovem não é muito ousado nas coisas, ele é ousado. Não tem nada que perder, né? Eu vou estudar em lugar tal, não tem família para cuidar. E ele vai, se taca para lá e começa a construir o sonho dele. Ele tem uma visão, ele tem uma expectativa de vida. O jovem é ousado, o jovem é determinado. Olha a sua graça que vocês têm nesse ministério. Levanta a juventude e dá glória a Deus. Os 16 anos para cima, olha a juventude que vai tirar aí. Mas Deus quer que vocês tenham visão também. Visão de reino, visão espiritual, visão pessoal também. E com isso vocês têm a força exata para construir, para fazer. Se vê um jovem parado demais, sem expectativas, aí tem um grande problema. E nessa época aqui tinha alguns discípulos, alguns apóstolos, já com uma idade um pouquinho maior, mas tinha os mais novos. E você vê que Jesus pegou a maioria deles ali na flor da idade, na sua força. Porque eles iam caminhar, eles iam subir, eles iam descer, eles iam atravessar rio, eles iam a nado, eles iam para muitos lugares. E os jovens têm essa força, correm e não se cansam. Alguém me lembra essa referência aí? Voarão com asas de águia. Isaías 40, procura aí pra gente. Procura pra gente, sabe, pessoal, 40 e o verso. Correm e não se cansam, voam com asas de águia. Jesus pega os dois discípulos, olha, vocês vão atravessar esse rio aí. De repente vem uma tempestade. E eles estão lá com medo. Janeiro. Jesus aparece diante deles. Eles ficam com medo. Aí Pedro diz assim, posso ir até aí? Vem. Ele vai e mergulha. Vai chegando até lá, sabe que ele afundou. Mas o que eu vejo aí é a força que ele tinha, o desejo que ele tinha de avançar, de ser parecido com Jesus, de estar com Jesus. E Jesus, os discípulos iam para cima, iam para baixo, e faziam isso, aquilo, outro. E eles estavam ali caminhando, estavam fortes, estavam sonhando. Eles estavam ali dando também até o apoio a Jesus, na hora de multiplicar os pães e os peixes. Alguém chega com Jesus, Jesus diz, pega a moçada aí. Eles dando ali um apoio a Jesus, com a sua boa intenção. Jesus fazendo um teste com ele, quanto que a gente tem aí de dinheiro? Temos isso, ok? Aí alguém chega lá com uma inteligência, olha, tem um garotinho aí, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Acho que ele chegou perto de Jesus assim, eu sei que tu vai fazer alguma coisa. Eu sei que tu vai fazer alguma coisa. Eu sei que tu vai fazer alguma coisa, porque a gente já fez isso até agora. E ele pega uma criança, já não, mas já está crescendo. Ele pega assim e diz assim, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, ó. 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que tu vai fazer alguma coisa. Aí Jesus diz, deixa aí comigo. Cadê os 5 pães e 2 peixinhos? Entrega para Jesus. Agora vai lá. Coitada da criança, né? Naquele momento, essa criança também foi um espetáculo. Deus plantou algo no coração dele. Então, aquele discípulo foi lá, eu sei que tu pode fazer, tem 5 pães e 2 peixinhos. Por quê? O jovem ele é muito ousado. Ele tem uma expectativa grande. Ele tem uma fé em tanto que ele pode saltar de paraquedas. Faz um curso aí disso aqui no outro e vai lá, bang jump, se joga na porta. Tinha coragem agora de pular de uma montanha, irmão? Não vai, pra quê, né? Vai adiantar o processo, né? Agora uma turma dessa aqui, pega uma bike, desce montanha, já viu aqueles loucos, aqueles jovens, pega uma bike e vai descendo montanha, um negocinho desse tamanho, ele passa com a bike ali, mas não cai. Mas é ousado, irmãos. Jesus pegou essa turma meio louca e foi fazendo. Vocês têm um pastor meio maluco aqui. E ele vai pegar vocês aí para vamos trabalhar. E eu vou dizer o seguinte: tem coisas que vocês vão ser mais ousados do que ele. Como eu disse, a unção é sobre ele, mas tem coisas que vocês vão fazer mais do que ele. Lembra que Davi, só foi Davi matar o primeiro gigante. Quem matou outros gigantes, e ainda muito mais, fez muito mais do que Davi, foram os valentes dele. Até os seus irmãos também mataram os gigantes. Eles faziam muito mais do que Davi. Eles mataram mais pessoas do que Davi. Tem pessoas aqui que vão fazer mais do que os pastores de vocês.
Quando eu disse isso, é que vocês vão para lugares, vocês vão fazer grandes realizações. Ele vai ser o Davi, vocês vão ser os guerreiros. E vocês vão fazer. Vocês vão ser tão ousados. A Bíblia diz que teve momentos que os valentes de Davi, ele estava brigando tanto, ele estava ali com uma espada, com uma lança, não me recordo aqui, mas quando acabou a guerra, ele não conseguia nem abrir a mão. Tão objetivo que ele estava, de tão ousado que ele estava. Vai acabar o jejum aqui, o outro vai ficar, eu vou jejuar mais 40, vai? Porque você está tão focado. Aí vai para 80 dias de jejum. Não estou determinando aqui, estou só fazendo exemplo. Vou fazer mais propósitos, vou fazer mais alianças. Porque nós temos sonhos a conquistar. Você está tão apaixonado por aquilo, tão gana com aquilo, que você está segurando a espada firmemente. Isso eu estou falando de pessoas assim que têm esse vigor. E a Bíblia fala, dá destaque também dos servos, que antes de tudo isso nós temos que ter esse coração de servo. Amanhã vem essa bênção. Diz assim, Senhor, me prepara para amanhã. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mais uma vez, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque você tem Deus na tua vida, você está confiando no Senhor. Abre tuas asas, assim, faz assim, ó. Voam como asas. Você sabe que vai batendo asa aí. Cuidado com o teu irmão aí. Cuidado com o teu irmão aí. Você sabe que uma águia, ela voa longe. Ela voa por cima dos problemas. Ela voa por cima das dificuldades. Ela vai longe, ela vai longe, ela vai longe, ela vai longe. Faz as asas. Vou fazer um ato que eu fiz lá na igreja, mas só com aqueles que podem. Só com aqueles que podem. Só com aqueles que podem. Você vai subir na sua cadeira. Sobe na sua cadeira. Só aqueles que podem. Sobe na sua cadeira. Aqueles que podem. Não, obrigado. Para vocês terem uma sensação do que o verso está se referindo. Para vocês terem uma noção do que o verso está se referindo. Renova as suas forças. Sabe que com fraqueza nós não fazemos nada. Deus vai renovar a força. Ou alto como águia, ou seja, você está por cima. Olha só, foca aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando a águia está lá por cima, de fato ela só fica por cima. Ela tem uma visão diferenciada. E ela está tendo visão de tudo. E ela começa a bater asas. Para quê? Para alçar voos altos, voos longos. Pode bater asas, né? Está muito longe, 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 longe. Deus vai levar vocês ainda muito mais alto. Deus vai levar vocês ainda muito mais longe. Mas Deus está fortalecendo vocês. Deus está fortalecendo as asas de vocês por intermédio do Espírito Santo. E quando você vai mais alto, quando você alça voo, você não está indo mais longe para outros lugares, você está avançando. Deus nunca vai querer a sua igreja paralisada. Agora desce. Agora desce, pode descer. Daqui a segunda parte. Correm e não ficam exaustos. Bora, Raquel! Bora!
Bíblia fala que não ficam exaustos. Aleluia. Na medida certa, força certa, ânimo certo, andam e não se cansam. Gente, nós vamos muito longe. Seja aqueles que vão no compasso, aqueles que vão mais rápido. Tinha ali no meio num certo momento da Bíblia, eu esqueço aqui a referência, mas tinha um guri que ele corria demais. Um deles foi um profeta também, que ele correu muito rápido. Ele se antecipou. Deus às vezes vai adiantar as bênçãos. Você vai cansar muito mais rápido, mas tem hora que vai ser no compasso. Corre e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Momentos que uns vão correr, outros vão mais calmos, outros vão tranquilos. Mas o certo é que Deus não quer a igreja parada. Tudo pelo mover do Espírito Santo. Sobre meus servos, sobre minha serva derramarei do meu Espírito e profetizarão. Deus vai começar a usar a boca de vocês para declarações. Para declarações. Uma delas eu costumo dizer assim: tem a sua casa que precisa de muitos milagres, não é verdade? Você começa a declarar em nome de Jesus: a minha casa e todos vão ser salvos. Vai acontecer isso, pelo nome do Senhor Jesus. Você começa a declarar, você começa a declarar. E há momentos que o Espírito Santo vai te usar para fazer umas declarações que Ele quer. E você vai começando a declarar em nome do Senhor Jesus. Teve momentos que Deus mandou apenas as pessoas falarem, ou gritarem, ou agirem. Você lembra de Jericó? Josué lá preparado, Josué com vontade de enfiar as espadas no. Josué já todo organizado, vamos para a guerra agora. Não, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão rodear 7 vezes. Vocês vão andar. Vocês vão andar. E foi lá, 7 vezes. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E num dia só tiveram que fazer 7 vezes mais. Então eles andavam e não ficavam exaustos. E depois que eles foram obedientes a isso, fizeram aquilo que Deus mandou, eles deram gritos e a muralha foi abaixo. E o segundo momento eles tiveram que, e outro momento eles tiveram que guerrear também. Em tudo a gente tem que estar preparado. Mas quando Deus disser assim: faça assim, o Espírito Santo vem: faça assim. É hora só de caminhar, vamos caminhar. É hora de correr, vamos correr agora. É hora de nós gritarmos, vamos gritar. Gideão também teve um momento que ele estava com os 300. E Deus disse assim: nós vamos fazer só atos proféticos. Nós vamos deixar esse povo louco. Nós vamos deixar esse povo perturbado. Por isso, quando eu peço a Deus para você dar um grito, uma vibração, é porque da boca de vocês saem palavras de fogo. E o inferno ele tem que se afastar de Deus. E quando você olha para aquilo que você quer, que ali esteja bem, seja concluído, você declara, faz declarações por intermédio do Espírito Santo. E isso vai acontecer porque você está alinhado com o Rei. E também em outro momento, quando Deus te usar para algo profético mesmo, Ele vai começar a te usar. Ele vai começar a tocar a tua boca e que você não vai mais se segurar. Vai ser tudo divino. E se não fosse por causa desses homens submissos ao comando de Jesus, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, hoje nós não estaríamos aqui cheios do poder de Deus. Porque eles foram submissos, o Espírito Santo veio sobre eles e foi passando de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração. E hoje nós estamos aqui, o Espírito Santo quer tomar cada um de nós aqui. Para fazer a obra divina e para também conduzir vocês em boa vida aqui nessa terra, uma vida próspera e abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo de acordo com a vontade do Espírito Santo. Nós estamos aqui 3 dias. Pela análise que eu vejo, pelo menos esses homens aqui ficaram 10 dias. Que Jesus ressuscitou no período da Páscoa, ficou ali com eles 40 dias se mostrando para eles: olha, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. E depois ele foi assunto aos céus: agora vocês vão para Jerusalém, até que lá vocês recebam a bênção. E a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 40 mais o dia cumprido, 10 dias, mais ou menos. 10 dias ali. Nós estamos aqui?
passaram 10 dias. Nós aqui estamos tristes. E nós já estamos sentindo a fagulha. Nós já estamos sentindo a brasa. Nós já estamos sentindo o fogo. Mas Deus quer muito mais para nós. Por isso eu quero que nesse momento você fique de pé. Fique de pé. Agora nesse momento você vai pedir hoje, ó Deus, cai sobre mim. Cai sobre a minha vida. As suas mãos no céu, ou de joelhos, ou jogado no chão. Começa a clamar por Ele. Porque Deus quer entregar essa porção para vocês. Como Jesus disse, não espere pela música, espere agora pelo Espírito Santo. Comece a clamar pela presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Pelo poder dele na tua vida. O primeiro fôlego foi o fôlego de vida. Você está aí respirando, você tem vida, você tem força. O outro foi a tranquilidade, foi um alinhamento, um selo que está sobre você. E agora esse sopro é o sopro do Espírito Santo sobre a tua vida. Vai, começa a clamar.